Estamos no último dia de junho, o mês do orgulho LGBT. Isso quer dizer que durante esse mês de junho tivemos várias paradas gays, várias paradas LGBTs pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Mas você sabe me dizer por que junho é o mês do orgulho LGBT? Bom, porque no dia 28 de junho de 1969 ocorreu um evento que foi um marco histórico para a nossa comunidade, chamado Revolta de Stonewall. Mas o que foi a Revolta de Stonewall, que completou 50 anos esse ano, em 2019? Anteontem, se você está assistindo esse vídeo no mesmo dia que eu postei. O que foi esse evento que foi tão marcante para a nossa comunidade, que teve um significado tão grande nos avanços das lutas pelos nossos direitos? Eu vim fazer esse vídeo justamente para explicar para vocês o que aconteceu em 69. Meu nome é Rafael Henrique, falo de Manaus, Amazonas, e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do É do Vale. Bom, para começar, a gente precisa se contextualizar, entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 60. Era um crime ser gay nessa época. Era crime ter relações homossexuais. Era crime se vestir de mulher sendo homem e vice-versa. Se descobrissem que você era gay, te prendiam ou faziam você pagar altíssimas taxas. Além de te prender, de fazer pagar multa por ser gay, ainda publicava o seu nome nos jornais justamente para expor a sua vida a ponto de estragar a sua vida social, entendeu? Fazer com que você não pudesse mais procurar emprego e tudo mais. Além disso, se você fosse pego usando roupas que não são ditas pela sociedade como do seu gênero, sabe? Se você fosse pego usando roupas de mulher sendo homem, por exemplo, eles te deixavam nu no meio da rua pra ver se você tinha uma vagina. Se você não tivesse, você era preso, entendeu? E além disso tudo, ainda tinham muitos que eram enviados legalmente para clínicas de cura gay, sabe? Que existe até hoje. Infelizmente, a gente sabe que não funciona, que não existe cura porque não é doença. E o que eles faziam lá? Eles te enchiam de remédios, te enchiam de droga, sabe? E te torturavam. E além de te torturarem, eles ainda existem relatos de lobotomia. O que é lobotomia? Lobotomia é quando uma pessoa abre assim o seu crânio, sabe? Abre sua cabeça e fica cutucando seu cérebro com os aparelhos. Aí depois dava um choque no teu cérebro, tirava um pedaço do seu cérebro, colocavam umas coisas aí no teu cérebro, brincavam com o teu cérebro, entendeu? Deixava a pessoa vegetando lá, só pra descobrir que ela era lésbica, ou gay, ou trans, ou bi, qualquer coisa. Era assim que éramos vistos, e além do mais ainda existiam campanhas na televisão, alertando sempre a população a não deixar gays chegarem perto das suas crianças, sempre nos associando à imagem de pedófilos. A mídia sempre divulgou a ideia de que a gente era uma doença, sabe? De que ser gay era um transtorno mental, era uma psicopatia que tinha que ser curada, sabe? Combatida. Combatida mesmo, sabe? Existiam essas campanhas e tudo mais. Porém, a gente sempre acha o nosso refúgio, né? As bichas tinham um refúgio, né? Onde elas se sentiam mais acolhidas, mais aceitas do jeito que elas são. E esse refúgio em Nova York se chamava Greenwich Village. O que era o Greenwich Village? Greenwich Village era um bairro em Nova York que era conhecido por ser um bairro da diversidade, sabe? Lá tinha muito mais tolerância com homossexuais, com drag queens, trans e etc. Enquanto algumas revistas publicavam a respeito do Greenwich Village como sendo um bairro super descolado, da moda, moderno, as igrejas falavam que era lá que o capeta morava, entendeu? Que era lá que o diabo morava. Justamente porque já tinha essa fama de ser um bairro da diversidade. E como é que era retratado o Greenwich Village nos panfletos e tal? Sempre era retratado como um bairro em que você podia ser gay e andar do lado de outros gays. Tipo, tu tem noção, entendeu? Tipo, o quão assustador deve ser, tipo, viver num mundo em que você ficasse surpreendido com o fato de você poder andar com outro gay do seu lado no meio da rua, entendeu? Coisa que hoje em dia a gente faz super de boaça, entendeu? Nem se tinha ideia sobre isso sair do armário, sabe? Nem passava na cabeça das bichas da época, entendeu? Porque elas eram condicionadas a isso. Os homossexuais já tinham vindo de uma história de perseguição constante, uma perseguição histórica, entendeu? E a gente sempre engoliu isso. A gente sempre deixou que fôssemos dominados pelos héteros, entendeu? Porém, no dia 28 de junho, isso seria diferente. Por quê? O que tinha nesse Greenwich Village? Como era um bairro da diversidade, tinha vários bares gays, várias boates gays. Porém, eles eram muito... Como era crime ser gay e também era crime vender bebidas para homossexuais, um bar gay
era, assim, um foco, entendeu, da polícia. A polícia batia muito naqueles bares, fazia batidas violentas e prendiam o pessoal que tava lá, prendiam os donos dos bares, tudo isso. Porém, existiu um bar que conseguia até se manter, mesmo com toda essa represália policial mesmo, sabe? O nome desse bar era Stonewall Inn. Por que o Stonewall Inn conseguiu se manter? Conseguia ficar aberto, se manter de pé? Porque o Stonewall Inn era sustentado pela máfia. Sim, viado, as bichas eram mafiosas. A máfia pagava pra polícia pra simplesmente olhar pro outro lado quando visse o pessoal no Stonewall Inn. Então, a polícia não batia lá, entendeu? E quando batia, tipo, era uma batida bem discreta, era só pra ver se tava tudo bem, digamos assim. Porém, como 69 foi um ano de eleição nos Estados Unidos, em Nova York estavam se elegendo o prefeito. E o candidato a prefeito da época precisava mostrar serviço pra ganhar campanha, né? E mostrar serviço era o quê? É mexer com a vida das bichas, né? Então, o que ele fez? Ele mandou uma tropa de policiais pro Stonewall. E lá, assim, pelas primeiras horas da manhã do dia 28 de junho de 1969. Mas o que aconteceu? Eles chegaram pra fazer a batida e as bichas simplesmente resistiram. Falaram, não, a gente não vai ser presa por estarmos aqui nos divertindo, sabe? A gente não tem problema, a gente não é nada disso que o pessoal pensa, a gente só é bicho, entendeu? A gente não merece ser presa por causa disso. E é assim, né? O policial não quer saber se o criminoso quer ou não ser preso. Então, o que eles fizeram? Arrancaram as bichas de lá na força. Depois que eles arrancaram na força, tentaram, na verdade, arrancar a gente na força, o que aconteceu? As bichas revidaram. E revidaram, e foram pro morro, e foram pros cacetetes, entendeu? E era cadeira voando. Os gays daquele bar simplesmente foram pra cima dos policiais, sabe? Enfrentaram mesmo. Enfrentaram os policiais, demonstraram resistência e mostraram que eles não iam ser presos e eles iam lutar pra ter a liberdade de ter aquele lugar pra eles, de ter um espaço. E ninguém esperava essa reação, porque se tinha, assim, uma crença de que os gays eram, assim, seres frágeis, sabe? Do mesmo jeito que tinha a crença da mulher ser um sexo frágil, achava que as bichas afeminadas eram frágeis e incapazes, assim, de lutar, tipo, ai, bichinha afeminada, com tapa caminhando nessas bichas e tudo mais. E a gente reagiu, ninguém esperava uma reação nossa, ninguém esperava mesmo uma reação nossa, entendeu? Então a gente ganhou muita mídia justamente por causa disso, porque ninguém esperava essa reação, sabe? Ninguém esperava mesmo que a gente tivesse força, sabe? As pessoas ficaram muito chocadas mesmo, muito com essa reação, tipo, muito mesmo. Ficou um cenário, assim, bem de guerra mesmo, sabe? Ficou uma cena bem de revolta, sabe? Era fogo pra todo lado. Teve uma hora que os policiais se sentiram mais seguros dentro do bar, a gente botou eles pra correr, entendeu? Mano, e a própria Marsha P. Johnson, que foi uma grande pioneira dessa revolução, junto com a sua amiga Sylvia Rivera, que era uma ativista trans da época, a própria Marsha, ela relatou que tinham vários gays que, no meio desses protestos, né, no meio dessa resistência, ficavam provocando os policiais, sabe? Debochando da cara deles, falando, ai, que policial gato, queria te dar uns pega, não sei o quê. Ai, eu sou garota ou garota, você acha o quê? Sabe, provocando, debochando, pra mostrar que eles estavam naquela noite na nossa mão. E pra mostrar que eles não iam mais fazer todas aquelas injustiças contra a gente. Aí os policiais entraram no bar, porque se sentiam mais seguros lá dentro. Aí tacaram fogo no bar. Era a polícia chamando reforço, as bichas chamando reforço. Foi mó auê que durou 6 dias. Foram 6 dias de protesto, de briga entre gays e policiais. Foram 6 dias de resistência. Durante esses 6 dias, surgiu o primeiro grupo de ativismo LGBT chamado Gay Liberation Front. O que era o Gay Liberation Front? Frente de Libertação Gay, em tradução livre. Gay Liberation Front foi o primeiro grupo a defender os direitos dos gays, que naquela época, descriminalização da homossexualidade era a principal pauta. E meio que a única que era realmente levada para debates, entendeu? Nas mídias, nos fóruns e tudo mais. Até que existiam sim outras pautas, só que elas eram deixadas muito de lado, porque era crime ser gay. A gente precisava primeiro que isso deixasse de ser um crime, entendeu? Crime ser gay, crime ser trans, crime qualquer coisa assim relacionada, sabe? A identidade de gênero, a
orientação sexual, whatever. Era crime tudo. E a pauta do movimento gay, que se chamava movimento gay na época, não tinha ainda a sigla LGBT, né? Não tinha toda essa visibilidade, todo esse conhecimento a respeito das pessoas trans e bissexuais ainda. Pois é, então basicamente a pauta do momento era essa. Eles conseguiram ir descriminalizando de estado em estado. Alguns estados descriminalizaram assim de uma vez a homossexualidade e tal, até que conseguiram descriminalizar no país inteiro. Aí o que acontece? Foram 6 dias de protesto e 1 ano depois desses protestos houve no aniversário de Stonewall, no dia 28 de junho de 1970, a primeira parada gay do mundo. Foram 3 paradas gays, na verdade. 3 paradas que aconteceram simultaneamente em Nova York, Los Angeles e São Francisco. Pra vocês terem uma ideia de quão lindo foi essa parada, cara, tipo, começou assim com 100 pessoas. 100, foi uma parada bem pequenininha mesmo. No começo, né, da manhã. Todo mundo com seus cartazes lá, defendendo, que acredita e tudo mais. Só que todo mundo ainda com aquele medo, sabe, de sofrer represália policial, vocês estão entendendo? Tá, começou com 100 pessoas. Aí conforme o dia foi passando, né, que a parada começou de manhã e terminou de noitinha. Conforme o dia foi passando, foram juntando gente. E no final terminaram com milhares de pessoas. Então as pessoas viram que era uma causa justa, viram que era uma causa muito importante de ser discutida, uma questão de direitos fundamentais, era uma questão de liberdade individual. Então, a gente conseguiu esse apoio de uma boa parcela da mídia. E o que foi fundamental também para a gente ter conseguido esse apoio foi o fato de que os Estados Unidos, nos anos 60, estava vivendo uma época em que as pessoas estavam começando a criar consciência de classe. O que é consciência de classe? É começando a visualizar injustiças e lutar contra elas. Por exemplo, o feminismo estava muito em pauta na época. Elas já tinham conseguido se consolidar enquanto pauta. O movimento negro também estava muito em pauta na época, muito discutido. O movimento hippie também estava acontecendo na época, a Guerra do Vietnã. Tinha um movimento das pessoas que eram contra a Guerra do Vietnã e todos esses movimentos apoiaram a gente. Então, o apoio das feministas foi fundamental para que a gente tivesse esse bom começo. O apoio dos negros, o apoio dos hippies, dos anti-guerra do Vietnã. Foi fundamental esse apoio para que tivéssemos uma boa visibilidade, uma boa repercussão na época. Pelo menos dessa parcela, entendeu, da população. A parcela conservadora, que ainda era uma grande parte, ficou assustada, óbvio, com esse nosso empoderamento, que até hoje fica, mas na época eles eram, tipo assim, uma grande maioria, mas a gente conseguiu se consolidar por causa desse apoio também. Foi fundamental esse apoio desses outros movimentos pra gente. E desde então, todo ano, no mês de junho, é o mês que mais se tem paradas gays pelo mundo todo, entendeu? Inclusive em São Paulo, que é a maior parada gay do mundo, que acumula 3 milhões de pessoas. É incrível isso, entendeu? É incrível o fato da gente ter tido tudo isso e ainda ter o espírito de conseguir mais, o espírito de lutar por mais, contra todas as injustiças praticadas contra a nossa população. A gente só tem esse espírito por causa daqueles que lutaram lá no comecinho, em 69, em Nova York, na revolta de Stonewall. Então é por isso que é importantíssimo lembrar no dia 28 desses que lutaram. Por isso que dia 28 é o dia do orgulho LGBT. É o dia que a gente lembra aqueles que lutaram por nós. É fundamental, gente, não só levantar a bandeira, mas saber o que ela significa, a história que ela carrega. Hoje, Stonewall é um monumento histórico nacional dos Estados Unidos, graças ao ex-presidente Obama, que reconheceu que isso não foi só um ganho para os LGBTs, mas para a nação, entendeu? Para a humanidade. Foi um ganho para a humanidade. Ver que as pessoas passaram a se tornar mais inclusivas. Então, para ele, foi um ganho para a nação. Por isso que ele reconheceu, em 2016, como monumento histórico nacional dos Estados Unidos. Vocês têm noção, é o primeiro monumento histórico que teve uma fundamental importância pra gente em específico, sabe? Pra nossa visibilidade. Então, isso é incrível. Foi incrível da parte do Obama fazer isso. Porque depois dos 6 dias lá de protesto, em 69, o Stonewall tinha sido fechado. Depois tinha sido reaberto, reformado e hoje ele tá aí. Um monumento. Lindo e maravilhoso, Obama, te amo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero ter ajudado vocês a se informar sobre esse evento que foi tão importante pra gente, que foi fundamental pra nossa história. É sempre bom lembrar daqueles que lutaram e que nos ensinaram a lutar mais, mais e mais.
Se inscreva no canal e deixa seu like aqui no vídeo e compartilha com seus amigos para que eles tenham mais e mais conhecimento do porquê é importante ter orgulho de ser LGBT. Que não é só o orgulho de beijar uma pessoa do mesmo sexo, sim um orgulho de lutar por um mundo melhor. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.